Então, boa tarde, né? Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Silvia, Helena e Ricardo, né, por essa coparticipação aqui, essa realização nesse seminário sobre o negacionismo científico. Essa mesa, a terceira de hoje, vai tratar da comunicação como ferramenta estratégica na defesa da ciência pública. Nós temos aqui presentes a Cláudia Santiago, ela é jornalista, historiadora e uma das fundadoras do Núcleo Piratininga de Comunicação. Quero agradecer a sua presença aqui. Também aqui ao meu lado, Paulo Salvador, jornalista e presidente da TVT. E online com a gente, não sei se já está aqui, já está aqui com a gente online, a Adrielen Alves, ela é jornalista de ciências da TV Brasil, especialista na cobertura de ciências espaciais. Então, queria agradecer a todos vocês, Cláudia, Paulo e Adrielen, aqui pela participação. A Adrielen está aí com a gente. Ela nos vê? Acho que ela vê, ela está acompanhando com a gente também, está acompanhando e ouvindo. Então, eu queria começar essa mesa com a participação da Cláudia. Acho que vamos direto para as falas, né? E depois a gente, como nas outras, a gente abre aqui para o debate, para a conversa. Tá? Eu vou marcar aqui um tempo de 20 minutos para cada fala, tá bem? E aí eu vou controlando vocês aqui, avisando quando tiver concluído. Tudo bem? Tá. Então, Cláudia, fica à vontade. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigada pelo... Tá bom aqui? Tem que ligar, né? Agora foi? Muito obrigada, Silvia, muito obrigada pelo convite. É bom estar aqui com vocês, é bom retornar à Unicamp. A gente sempre vocês estão se sentindo meio deprê, a gente se sente muito chique quando a gente vem à Unicamp. Para nós, a Unicamp é o máximo. Nossa, eu vou na Unicamp. Então, força, galera de São Paulo, força, pessoal da pesquisa aqui do Estado, porque vocês são referências para nós. Então, segura. Vamos continuar toda terça-feira na Alesp. Eu não sabia que a situação aqui estava tão complicada. Aliás, eu fiquei até insegura quando eu fui convidada, porque eu falei, caramba, eu não entendo nada da ciência de São Paulo. A professora, a pesquisadora já teve um exemplo, né? Eu não conhecia nenhum instituto de pesquisa que ela trabalhou. E como é que vai ser essa história, no que eu vou poder ajudar? Mas, desde de manhã, com as falas de vocês, eu percebi que vocês não estão preocupados com o meu grau de conhecimento científico acerca das uvas que são produzidas no Brasil. Isso vocês têm gente para dizer qual é a uva boa para fazer o vinho e depois servir o vinho para a gente. Obviamente, porque só dizer que tem uva boa para fazer vinho não é suficiente, né? A gente tem que provar. Eu percebi que vocês estão preocupados em se comunicar para além dos muros das universidades. Eu acho que é isso, para além dos muros da pesquisa. E eu vou dizer para vocês que assim, é o que fazer. É uma pergunta muito difícil que vocês querem e todo mundo quer. Até a Rede Globo, no momento, está querendo saber como é que ela vai competir com as outras formas de comunicação, de novela. Eu vi, parece que ela vai passar até uma novela turca na Globoplay. Eu falei, é isso mesmo? Eu falei, caramba, vocês renderam as novelas turcas, que eu gosto. Então, tá um período da comunicação que a gente não sabe muito bem o que fazer, enquanto outras pessoas sabem exatamente o que fazer e têm feito, e têm conseguido êxito naquilo que fazem. A gente enfrenta desde... podemos começar com a tal das eleições do Trump, né, que foi um uso descarado das redes sociais, das fake news, quando esse fenômeno de fake news e desinformação ele chega até nós, que é mais ou menos uma coisa que nem a ciência acontece, mas a gente não sabe, né? E foi quando a gente toma conhecimento das redes de ódio que já estavam em andamento na Itália,
Austrália, já estavam em andamento no Reino Unido e nas eleições nos Estados Unidos. E eu me lembro muito bem, Paulo, que aqui em São Paulo, eu acho que foi 2016, quando foi a eleição do Trump? A primeira? 16, então foi 2016. Eu estava numa conversa, Paulo, lá na CUT de São Paulo, não sei se nos sindicatos bancários, não me lembro bem onde era, mas era com a CUT de São Paulo. E eu não tenho esse jornal, mas eu falei, gente, eu acabei de ler, o Steve Bannon falou que acabou a eleição nos Estados Unidos, agora é no Brasil. Saiu no jornal. Ele falou, agora é no Brasil, ou seja, agora é eleger Bolsonaro. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a gente está nesse mundo de transformação, de mudança, de rapidez no grau de informação. O que tem de mais precioso hoje que seja a atenção de uma pessoa? Para a gente conseguir que alguém preste atenção, largue o celular e preste atenção no que a gente está falando, em sala de aula, vocês devem saber disso. É muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de largar o celular. Eu consigo fazer as duas coisas. Agora, ficar sem ele, estou totalmente gostando dessa coisa, que não é uma porcaria, serve para muita coisa. Mas o que tem de mais precioso? É a informação, é a atenção para a informação. E como é que vocês querem falar de Unicamp, de Unesp, de pesquisa com o povo? Vocês não acham que é pretensão demais, não? Deixa eu ler só uma cartinha de uma comerciária de Ipatinga, Minas Gerais. A escala 6x1 é muito desgastante. Vamos juntos chamar os trabalhadores para unir com os sindicatos. Um pai ou uma mãe não pode passar um Natal ou fim de ano com a família, não poder passar o Natal ou fim de ano com a família é muito ruim. Você passar a metade da sua vida, ou até mais, na empresa e não ter nenhuma vida social com amigos e, principalmente, com a família, é muito ruim. Temos que mudar, lutar para que possamos ter uma vida digna e que possamos ter mais tempo com a nossa família. Vamos abraçar a luta pelo fim da jornada 6x1. Essa é a preocupação de uma comerciária. A gente pode pegar, esse aqui é comerciário também, a gente pode pegar, aqui que tem a ver com vocês, deixa eu ver qual é a categoria. Sindicato dos Servidores Públicos. Um sindicato de servidores públicos municipais, não importa de onde. A terceirização no serviço público tem sido um assunto muito discutido na atualidade. Para os defensores dessa proposta, são colocados na balança a eficiência na prestação de serviço, a diminuição de gastos e a garantia de um serviço de qualidade. Por outro lado, nós, nos sindicatos, lutamos contra esse tipo de relação trabalhista. Isso porque, quando há terceirização, muitas vezes são retirados direitos desses trabalhadores, precarização dos postos de trabalho e sucateamento de órgãos e autarquias, seja na esfera municipal, estadual e nacional. E aí eu poderia continuar com os eletricitários. Isso aqui é um curso que eu dou e que tem uma aula de redação. Essa é a redação que as pessoas fazem. Eu não devolvo, eu só envio a cópia, porque eu acho que isso aqui é um documento precioso da cabeça da classe trabalhadora em determinados momentos. E aí mete o pau no Zema. Ó, aqui mete o pau. Zema enviou PL para a LENG sobre a Copasa e CEMIC, canetada sobre o projeto. Aqui, entregar, vê se tem a ver com vocês, entregar 80 escolas à iniciativa privada. Zema Tarcísio. Retirar dos direitos de trabalhadores. Não tem cunho pedagógico, vocês falaram assim, apenas lucro dos empresários. Retirar a autonomia da comunidade escolar e das instâncias da gestão democrática das escolas e entregar para empresas. São Paulo é pior ainda, né? Entregar para a polícia, né? Então, assim, e aqui eu teria vários exemplos
não são exatamente só donas de casa, são mulheres trabalhadoras, mas são também donas de casa, porque cabe a nós essa dupla tarefa. Mostrando isso, o que eu poderia dizer para vocês que talvez ajude, embora a fala do Tato, já estou na intimidade, do Tato. A fala do Tato, não, ninguém conhece. Não, o Mário me passou assim botou na inteligência virtual para saber quem é ele, aí botou aqui. Mas do Tato, eu poderia continuar assim a fala do Tato. Depois perguntei para o Mário também. Mário, podia casar com ele, mas a mulher dele é tão legal, está ali do lado dele, não dá para casar. Então, a gente pode perguntar se é do mesmo partido, como é que fica, mas chegar a uma conclusão que você não tem partido no momento, Tato. Esse foi o meu diálogo com o Mário enquanto você falava. Brincadeira à parte, eu te falei isso no almoço, quando você fala o que você espera o que vocês querem desse seminário, e você encerra falando da dona de casa, você dá a deixa que eu precisava para saber o que dizer. Há exatamente 20 anos, em 2004, percebemos no Núcleo Piratininga de Comunicação a importância de ligar a luta, a comunicação sindical à vida das donas de casa, à vida nos bairros, à vida nas favelas. Isso nós fizemos há 20 anos. Fizemos movidos por quê? Fizemos movidos pela violência policial, que o que hoje a gente fala contra o extermínio da juventude negra, todo mundo entende. Há 20 anos, isso não era falado em muitos sindicatos. Alguns falavam, outros não. E nós percebemos, o que nós percebemos, principalmente no Rio de Janeiro, que a população nas favelas vivia, que as associações de moradores às quais você se referiu, Silvia, no período... Espera aí, vamos voltar um pouquinho. No período de luta contra a ditadura, no final da década de 70, início da década de 80, esse país ferveu. Esse país ferveu com greve em Paulínia. Petroleiros, a greve dos petroleiros de Paulínia. A greve dos petroleiros de Paulínia, que vai ser um dos pontapés, Paulo, depois me acerta se eu falar besteira, tá? Correto. Tá? Me acerta. Pontapé para a criação da Central Única dos Trabalhadores, que vai ser criada exatamente... E a intervenção em todos os sindicatos, um bocado de sindicatos. E a intervenção em um bocado de sindicatos, exatamente isso. E a intervenção em um bocado de sindicatos. Mas fervia nos bairros também. Mesmo sob ditadura, existia uma movimentação nos bairros muito animadas, os partidos comunistas sob repressão, exilados, voltando, mas foram todos exilados, massacrados, torturados, mortos. Nesse período, a Igreja Católica, a parte da Igreja Católica ligada à teologia da libertação e comunidades eclesiais de base, fizeram um trabalho muito bacana nas comunidades e estavam ligados ao povo. Vai se dizer que tinha medo do comunismo, de também... Não vou entrar nessa conversa. Eu hoje tenho um grande agradecimento ao que foi feito por esse setor nesse período. Então, existia, por mais que houvesse ditadura, existiam as oposições sindicais, encontros de oposições sindicais, uma imprensa, tem a imprensa alternativa, e, às vezes, a imprensa sindical se misturava com a imprensa alternativa, como foi o caso do ABCD Jornal, que era editado por Júlio de Gramont, e que, quando o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo ele sofre intervenção, o ABCD Jornal ele passa a ser o porta-voz da greve. E tudo isso existia. Então, o que a gente se dá conta? Não quero usar no lado
falar mas, no caso, fui eu mesma, porque eu tive uma história lá com o tal de um padre também, na minha fase de juventude, de grupo de jovens, que me ensinou muita coisa sobre esse período. Então, enquanto universitária, eu nunca me desloquei da luta pela moradia das favelas, nunca me desloquei. Pude perceber e fui muito acolhida, na época eu era assessora da Central Única dos Trabalhadores, fui muito acolhida, a minha ideia foi muito acolhida dentro da CUT, de a gente juntar no jornal da CUT, e também pelos sindicatos, essa luta que se dava nos bairros, a vida. E aí a gente foi percebendo, mas o João é da SEDAI, o João mora onde? O João mora em Rio das Pedras. E o Paulinho, o Paulinho é da Rocinha. E o fulano, o fulano é do Borel. Então, a nossa classe, ela morava nas favelas que não existia mais organização de esquerda. E, pelo contrário, existia uma opressão muito grande, sofrida pelos moradores, através do tráfico de drogas e de milícias. Era um povo oprimido e ainda que levava a pancada da polícia, que chegava nas favelas e matava. Então, nessa década que eu desperto para essa história, eu me lembro até que alguns diretores da CUT, você conhece o Lima, Paulo? José Antônio Garcia Lima, Não do SINDPD. O Lima ficava muito preocupado. O que você está fazendo na favela? Eu falei, o que eu estou fazendo na favela? Morreu gente na favela, eu estou dentro da favela. Eu vou fazer o quê? Vou ficar em casa? Se tem gente morrendo? E tem gente preta morrendo. E aí eu me liguei e fiquei muito amiga das mães dos jovens que morriam, E, nisso, o Núcleo Piratininga se criou o curso de comunicação popular, que existe há 20 anos e que é ministrado no Rio para jovens da periferia da cidade. Essa foi uma forma o que a gente queria com isso? A gente queria não só falar com a dona de casa, a gente queria que os nossos sindicatos de bancários, que não tem muita gente morando nas favelas, os nossos sindicatos bancários, falasse que estavam acontecendo chacinas, falasse que tinha problema de saúde nas clínicas da família, falasse do SUS, falasse da vida dos trabalhadores. E é assim que eu conheci o Mário, não foi, Mário? Foi isso que eu falei, que o Mário era jornalista do STU, Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, quando a gente se conheceu, e ele me conheceu falando essas coisas. E assim nós vivemos. A nossa classe morava. Bom, já falei, hoje a gente tem um outro tipo de comunicação. Foram 15 minutos, 10. Eu vou dar um pulo, falei desse período, e aí eu vou dar um pulo. Agora, por outro lado, novamente, as coisas batem na cara da gente, né? As coisas batem na cara da gente. Eu fiquei impressionada também, por isso que tanto está aqui hoje e aceitar esse convite, porque o Núcleo Piratininga de Comunicação, entidade que eu coordeno, criada há 30 anos, ela faz todos os anos um curso anual no Rio de Janeiro. Paulo já participou, Mário participa desde que o curso era realizado numa escola de padre aqui no centro de São Paulo. Por isso que eu falei que ele era meu, viu, gente? Ele era menino aqui do STU, quando participava desse curso. Há 31 anos a gente realiza esse curso. E esse ano, olha que coisa de doido. Vocês estão vendo a primeira mesa? Pela primeira vez, esse ano, a gente decidiu colocar a ciência no curso de comunicação popular do NPC. E como é que a ciência, a ciência e o conhecimento, a produção do conhecimento, ela entra na vida do NPC? A primeira entrada é pelo SIMPAF.
E é muito bom, o Simpaf está aqui, eles estavam lá no Rio, na plenária, né? Vocês estavam, né? Está aqui ainda, na plenária estadual, que eu também tive a honra ou o susto, né? Eles me botaram para falar sem eu ter sido convidada, né? Já que está aqui, vai para a mesa e fala, né? Danadinho. Mas foi através do Simpaf. Através do Simpaf, a gente descobriu que o Brasil produzia uva. Através do Simpaf, a gente descobriu vinho. A gente descobriu petrolina. Através do Simpaf, a gente descobriu o algodão colorido. Que chique! Nós ficamos encantados quando nós descobrimos o algodão colorido. E aí a gente queria que todo mundo soubesse o que era a Embrapa. Está entendendo assim, o jogo de coincidências na vida que me coloca aqui nesse momento? Porque a gente pensa assim, a imprensa sindical, a comunicação sindical, ela fala, a gente sabe o que os funcionários da Unicamp querem saber, né? O que eles querem saber? Salário. A gente quer saber salário, não quer saber de mais nada. Vocês estão aí para trabalhar para a gente, vocês trabalham direitinho para ganhar. Não generalizando, mas em todas as categorias é assim que a coisa funciona. Mas já que a gente, hoje menos, hoje a comunicação sindical está meio perdida, mas a comunicação sindical, o que ela já foi no Brasil na década de 90, ai de nós, com Collor e com Fernando Henrique, se não fosse o Diário dos Sindicatos Bancários de São Paulo. Ai de nós, se não fosse a Revista dos Sindicatos Bancários de São Paulo, que dava um show e ainda trazia essas pautas. E não só. Outros sindicatos, não preciso citar todos, mas éramos cinco sindicatos que tínhamos jornais diários no Brasil. E que não tinha diário, tinha semanal, e tinha programa de rádio. Hoje a gente está na confusão da internet. Está mais complicado. Mas o Pasquim acaba quando? E é o último a acabar. O movimento... 5 minutos. Concluí. Fudeu. Vamos lá. O movimento, o Em Tempo e todos os outros já tinham acabado. Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar é por que, na redemocratização, a comunicação da esquerda, a nossa comunicação, ela diminuiu quando ela poderia ter aumentado. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. E a comunicação sindical, ela se saiu muito bem nesse negócio. Então, para concluir, vamos lá concluindo. E nos últimos anos, em função desse trabalho de comunicação, depois da Embrapa entrar na nossa vida, outros entraram na nossa vida. E aí a gente se fez a seguinte pergunta, chegou uma hora que a gente se fez a seguinte pergunta. Será que o funk, o rap, o hip-hop, assim como foi o samba, não é a melhor forma de comunicação com as pessoas que podemos ter? Essa é uma dúvida. Por que essa dúvida surge em nós? Porque a gente conhece Mano Brown, a gente conhece os Racionais, e aí a gente vai conhecer outros da periferia do Rio. Aí você chega numa favela que tem um dos piores índices de desenvolvimento humanos do Rio de Janeiro, tem uma criança que vai lá e canta: vai dar um rolé, vai lá, o morro que eu moro é tão bom. Um dos piores índices de desenvolvimento humano do Rio de Janeiro. Cultura, lazer, curtição, aqui você pode sorrir. Jorge Turco tem... E conversa com todo mundo. Então, é para colocar na história a cultura. Porque, nesse tempo que nós sumimos,
A periferia ela foi comida pelo pensamento conservador, em muitos casos, através das igrejas. Tem um caso de um músico do Complexo de Jacari, do Rio de Janeiro, que ele falou assim para mim uma vez, eu nunca esqueci. Eu passei uma semana conversando com um vizinho sobre política. No final da semana, ele foi abrir uma igreja. O que é Silas Malafaia? Que poder tem esse homem, que já foi de Edir Macedo? E que poder tem essas igrejas? Então, o povo de direita fala assim, vocês encheram as ruas porque o Chico Buarque estava lá. Aí eu respondi, Chico é meu pastor, nada me faltará. Ué, mas se do outro lado tem pastor. Do outro lado tem pastor. Então, essa dificuldade está muito sério, está muito difícil falar com a periferia, muito difícil. Mas não é impossível. Mas exige de nós, além da comunicação, outras coisas. Exige um comprometimento de ir, como a gente falava chão de fábrica, ir ao chão de barro. Em um artigo recente, num livro para a Escola de Comunicação da UFRJ, me referindo a Gramsci, eu até perguntei, será que os conselhos de bairro não seriam hoje os novos conselhos de fábrica? Porque a classe está uberizada. A classe não tem carteira de trabalho. Se não tem carteira de trabalho, não tem sindicato. E se não tem sindicato, onde é que a gente vai encontrar esse povo? Nos bairros, nos pré-vestibulares, nas clínicas das famílias, nas escolas. Mas aí não basta, gente, só a comunicação, o corpo tem que ir também. Eu sei que eu estraguei tudo, mas eu vou terminar. Então, nesse contato desses 20 anos, eu aprendi o SUS, e, por isso, além da comunicação sindical na prevenção do adoecimento mental, que aqui eu vejo em todas as categorias, bancários estão pirados, fechamento de agência, eles estão ficando... às vezes dá custo para bancário. Tem bancário aqui? Você? Tá duro, não está? Já passou, né? Não, o clima de depressão entra na gente, porque tá muito duro. Aí, não só isso, eu botei aqui, entre a polícia, a política, a justiça e o crime, está o povo trabalhador. Uma dessas pessoas que vai falar aqui, a Maria Dalva Corrêa da Silva, é mãe de vítimas da chacina. E, em seguida, olha aqui, lançamento do livro Como Nasce um Miliciano, com a jornalista Cecília Oliveira. Mas aí eu queria mostrar para vocês essa mesa aqui. Saúde, ausência de medo. De quem é essa frase? Você tem que saber. Você citou ele aqui no início da sua fala. Sérgio Aroca. Essa frase é de Sérgio Aroca. Saúde e ausência de medo. E eu aprendi com os meus alunos que ou a gente defende o SUS ou a gente está ferrado de vez. A nossa classe está danado. E aí a gente botou aqui o Rodrigo Murtinho, que é da Fiocruz. Estou tentando ainda uma galera da época do Aroca, mas ainda não me disseram sim. E Alexandre Oliveira, do Sindipet Norte Fluminense. Por quê? Porque a vida de petroleiro é um negócio. O número de acidentes de trabalho na categoria petroleira é uma coisa terrível. E nós precisamos conversar sobre tudo isso com as pessoas. Então, vamos lá. Precisa, sim, investir que a comunicação dos sindicatos amplie a sua pauta. Um ponto. Outro ponto, ajudar a quem faz comunicação popular nos bairros. Outro ponto que a gente não pode desconhecer. Existe a comunicação popular que é feita por... que seria o sonho de Frei Beto, de Paulo Freire, que é a comunicação popular participativa. É a que eu faço, é a que eu defendo, e até ontem, ai de alguém que falasse de outra
comigo que não fosse essa. Diante do crescimento da comunicação popular, popularesca, sensacionalista, difundindo os piores valores no meio das favelas, eu acho que talvez a gente tenha que ter essa comunicação também profissionalizada. Isso não é coisa de organização, não. Mário, você pode distribuir? Eu trouxe para vocês, encerrando mesmo. Então, eu queria... isso surgiu na minha cabeça. Eu tenho o jornal. Então, a gente tem o jornal, que é feito junto com a comunidade. Eu acho que, nesse jornal, se vocês pegarem a pauta... E aqui aí tem várias coisas, mas eu queria mostrar para vocês essas pautas. Se vocês pegarem a pauta desses jornais, são 2 jornais que tem aí. Um é o jornal do Núcleo Piratininga, que é feito por diversas favelas no Rio de Janeiro. E um é um jornal específico feito na comunidade de Rio das Pedras, também no Rio de Janeiro. Os assuntos que eles querem falar. Gente, 3 páginas de cultura. Eu não dou uma dica. Eu dou aula durante 1 ano. Na hora de fazer a pauta do jornal, falo, agora o jornal tem que refletir o que vocês estão sentindo da vida, o que vocês querem. E os caras me vêm com 3 páginas de cultura e me ressuscitaram o Zico para falar de futebol. Então, essa é a comunicação popular que eu acredito. Poderia mostrar um podcast, filmes que a gente faz, mas aí não dá tempo. Então, encerrando por aqui, eu aprendi com a Embrapa, com o Simpaf, eu aprendi com o SUS, eu aprendi com os petroleiros, eu aprendi com todas as categorias que nós precisamos, através da luta coletiva, falar com o povo de maneira geral. Não tem alternativa. Falar com o povo de maneira geral. Então, o jornal do sindicato do Unicamp fala do SUS. Mas para que falar do SUS? Não sei se vocês já falam. Mas fala do SUS. Toda edição tem que falar do SUS. Porque senão a gente vai perder o SUS. Jornal de bancários, o jornal o seu jornal, fala do SUS. Fala do SUS, fala da ciência, fala da Embrapa, conta o que é a produção de ciência, o que é a produção de mandioca, qual é a nossa comida, por que a gente come mandioca, por que a gente é o povo que a gente é, por que a gente come milho ou não. A comida, a escolha de comida é política. Pesquisadora, você falou que não é professora, você deve saber como foi enfiado, vocês devem saber, goela abaixo, todinho, o Nescau. O que significa hábitos alimentares que não sejam de acordo com o nosso povo? Gente, espero ter ajudado. Fazer comunicação, fazer comunicação, fazer comunicação. Pronto. Obrigada, Mário. Muito bom, Cláudia. Queria muito agradecer e passar já para a Adrielen. Ela está aí, Adrielen Alves. Não sei se ela... Ela desistiu. Oi, oi. Oi, Adrielen, tudo bem? Só apresentar de novo. A Adrielen ela é jornalista de ciência da TV Brasil, especialista em coberturas espaciais. Tá? Então, vou passar para você, Adrielen, 20 minutos para a gente conversar aqui agora uma outra experiência, uma experiência de comunicação de Estado, né? Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ah, ótimo. Bom, primeiro quero agradecer o convite, agradecer também a partilha, que foi muito rica, né? Essa última partilha. Muito feliz de estar aqui colaborando com vocês. Bom, como o Vanderlei falou, eu sou jornalista de ciências, né? Eu sou empregada pública há 22 anos na EBC, que começou como Rádio Brás, hoje é EBC. Na minha carreira, ao longo dessa carreira, né, que eu já saí de lá assim que terminei a faculdade, eu já passei por rádio, que foi a maior parte do tempo que eu estive lá, agência, rádio agência, agora eu estou na TV Brasil desde 2021. Bom, para começar, que eu vou começar do começo, pegando o nosso tema aqui dessa mesa, que eu achei ele muito interessante, a comunicação como ferramenta estratégica na defesa da ciência pública. E vou fazer um joguinho de palavra rápido, só para a gente deslocar a palavra pública um pouco mais para cima. Então, eu gostaria de falar sobre a comunicação pública como ferramenta estratégica na defesa da ciência.
Isso porque é o meu lugar de fala, é onde eu trabalho na empresa Brasil de Comunicação, que é a empresa pública, né, que tem jornalismo, programação, entretenimento, mas é uma empresa do povo brasileiro. Poucas pessoas sabem, mas esse é o lugar, esse de fato é o lugar da EBC. E aí, por que essa comunicação pública, e no caso mais específico a EBC, ela pode ser uma ferramenta estratégica na defesa da ciência pública? Eu vou compartilhar aqui com vocês um arquivo, que aí vocês vão poder acompanhar um pouco a minha linha de pensamento e como eu consegui me organizar para essa partilha aqui com vocês. Só um minutinho, vamos ver se vai dar certo. Então, a Empresa Brasil de Comunicação é uma ferramenta poderosa para a defesa da ciência e para a popularização da ciência, como a gente acabou de ouvir, né? Por quê? Por conta da estrutura, por conta da missão e do compromisso com essa missão e por conta do alcance dessa comunicação pública no Brasil. Então, vamos lá, estrutura. A EBC é um complexo de comunicação gigantesco. Ela conta com uma parte que é pública e uma parte que é governamental. Isso às vezes faz confusão, as pessoas misturam, enfim. Mas é importante que a gente saiba que existem debaixo desse guarda-chuva duas linhas, dois braços, uma que é pública e a outra que é governamental. Então vamos às públicas. Rádio Nacional, e aqui eu subdivido em Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de Brasília, enfim, tem Rádio Nacional em São Paulo agora também, tem as FMs, temos a Rádio MEC, TV Brasil, a Agência Brasil, que é a maior agência de comunicação pública do país. Além disso, nós temos a Rádio Agência Nacional, que está aqui embaixo. Ó, ela está com a logo dela está amarelinha. A Rádio Agência é um portal de notícias radiofônicas. Todo o conteúdo que é apurado por repórteres, programação, enfim, tudo que é gravado, que é radiofônico, vai para esse portal. As rádios do país inteiro podem baixar esse conteúdo e utilizá-lo nas programações das suas rádios. Fora isso, é um portal também de informação, ou seja, qualquer pessoa que queira ouvir, em vez de ler um texto, pode ir lá, clicar, que consegue ouvir essa informação. Então, temos também a Rede Nacional de Comunicação Pública, que é uma parceria, na verdade, é um portal que eu falo dentro da IBC, que abriu caminhos para acordos de cooperação com universidades, com outras rádios públicas, com outras TVs públicas, para que esse nosso material, que é produzido aqui pela EBC, ele possa ser replicado pelo país, em parcerias mesmo, montando grade de programação e tudo mais. E o outro braço que eu tinha falado do governamental, a gente tem, por exemplo, a Voz do Brasil, e tem também os canais Gov, então tem Rádio Gov, tem Agência Gov, enfim, tem uma série de conteúdos que são feitos a partir da publicidade do governo, tá? Então, a minha parte, a que eu transito normalmente, é a parte pública, Rádio Nacional, onde eu trabalhei por mais de 15 anos, Rádio MEC, onde eu estou com um projeto recentemente, Agência Brasil, que é para onde eu colaboro, eu escrevo com assiduidade, e a TV Brasil é onde eu estou hoje. Bom, vou falar o ponto 2, que é a missão da comunicação pública da IBC. Vou só destacar rapidamente, que eu estou com medo de eu perder meus 20 minutos, enfim, estou ainda no terceiro slide. Mas é o seguinte, a IBC é um projeto de país que valoriza a diversidade cultural, fomenta a cidadania e fortalece a democracia. Por último, acrescentaram combatendo a desinformação. Por último, por quê? Esse não é um fato tão recente, né? Mas, de uns tempos para cá, a desinformação transformou-se numa preocupação real de qualquer veículo de comunicação. Em se tratando de uma empresa de comunicação pública, ainda mais. Então, como a gente poderia fazer com que os nossos jornais, com as nossas programações, com os nossos noticiários, combatessem a desinformação? Isso não é uma missão fácil, é muito pelo contrário, é uma tarefa, assim, deselegante quase, porque é muito difícil, a rapidez com que são veiculadas as informações via internet, via redes sociais, via aplicativo de mensagem, é quase desumana. É uma luta mesmo para a gente poder conseguir apagar incêndio o tempo inteiro. Então, essa gestão, que é uma gestão muito dedicada a essa missão mesmo de combater a desinformação, tem feito com que tanto programação quanto jornalismo da empresa se dediquem a oferecer conteúdo de qualidade, mas conteúdo apurado, ouvindo diversas fontes de várias vertentes, né?
para combater a desinformação. Bom, por último, aqui o último passo, o alcance. Por que é tão importante, é uma ferramenta tão importante a comunicação pública aliada na divulgação da ciência? No caso da EBC, porque ela chega a todas as regiões do país, em áreas remotíssimas da Amazônia, ali nas fronteiras todas, em comunidades quilombolas, com os ribeirinhos, com comunidades rurais e também nos grandes centros. Esse conteúdo que é produzido pela empresa todo, de graça, apurado por jornalistas, comunicadores, é replicado por milhares de agências de notícias e por milhares de rádios. Então, é uma comunicação que está ali sediada em Brasília, mas temos também unidades no Rio, em São Paulo e na Amazônia, e esse conteúdo ele pode ser veiculado inúmeras vezes, assim, é exponencialmente infinito a infinita quantidade de replicação desse conteúdo. Bom, mas mesmo assim, mesmo diante desses 3 pontos que seriam positivos, né, como mostrando a comunicação pública como aliado, a gente tem ainda muitos desafios. Esse de combater a desinformação que eu falei, sobre a velocidade com que as fake news e informações que não são checadas, informações que são falsas, que elas são distribuídas, é uma velocidade muito, muito grande. E o negacionismo, que a gente sabe como funciona, que existe uma estratégia política, uma estratégia muito organizada de difundir, de disseminar o negacionismo, inclusive uma estratégia de controle, né? Outro desafio que para nós ainda, né, a IBC foi criada em 2008 por uma lei, mas que a gente ainda engatinha nisso, é aproximar a pauta do cidadão. Por exemplo, a importância da mandioca na nossa alimentação, né? A nossa colega acabou de falar. Por que explicar para a pessoa que nutricional, nutricional podem aproximar da EBC para sugerir uma pauta, enfim, sugerir uma pesquisa científica sobre esse assunto? Então, esse é um grande ainda gargalo. Aproximar a pauta do cidadão e trazer com que o cidadão se sinta empoderado para falar, olha, esse lugar aqui também é um lugar em que eu quero oferecer minha pauta faz sentido para que outras pessoas conheçam. Com esse conteúdo relevante que auxilia na formação crítica do cidadão, que é também uma das nossas missões. Bom, de uma forma geral, como eu falei, a gente tem pulverizado ao longo do jornalismo e ao longo da programação conteúdo de ciência. Eu, além de trabalhar como jornalista de ciência, eu também sou editora do programa Dando a Real, com Leandro Demore. É um programa de entrevista apresentado pelo Leandro Demore, meu colega, que é um excelente jornalista de política, mas que faz lindamente também as entrevistas com áreas que ele não conhece muito e que ele é muito curioso. Então, por exemplo, eu como editora e faço parte de uma equipe muito simbiótica, uma equipe muito coesa, vira e mexe, eu costuro, trago um nome ali de ciência para a gente poder entrevistar. Teve a Mari Kruger recentemente, o Carlos Nobre, climatologista, Siddhartha Ribeiro, foram entrevistas incríveis, a gente já entrevistou astrônomas também. Então, é um programa que a gente leva, né, até a TV, as gravações são feitas em São Paulo e Brasília, figuras que movimentam as redes sociais, que movimentam o mundo político, que movimentam a cultura, mas que tenham essa informação, que tenham esse background mesmo, assim, para poder falar de assuntos que mexem com a vida das pessoas, que mexem com a vida do cidadão. A Mari Kruger, por exemplo, falando, olha, existe uma indústria da suplementação que está vendendo tudo isso para vocês, não tem necessidade, entendeu? É corajoso de falar isso, ela fala nas redes sociais e falou na entrevista. É preciso que você faça checagem, exames antes de se submeter ao consumo exacerbado de suplementos. O Siddhartha, falando sobre a questão da regulamentação da cannabis, enfim, são debates que são importantes, são estigmatizados muitas vezes, e as pessoas, às vezes, por falta de informação ou por desinformação, elas se submetem e até se arriscam, né? Se arriscam a situações que poderiam estar melhor informadas. E o Carlos Nobre, que é também uma fonte minha, né, que fala sobre mudanças climáticas. Quem é que está falando sobre mudanças climáticas hoje na TV, né? Estamos falando mais recentemente por conta da COP e tudo mais, mas é um assunto muito árido e as pessoas sabem muito pouco sobre mudanças climáticas. Temos que achar formas de falar sobre esse assunto, que é um assunto que afeta todos nós, que envolve justiça climática e que, enfim, as pessoas ignoram. Existe um negacionismo
real, que condena pessoas em situação de vulnerabilidade à morte, que condena a exclusão das suas casas, dos seus lares, das suas cidades, e as pessoas achando que, assim, colocando-se a par, sabe? Não a par das discussões, pelo contrário, se colocando à margem das discussões. Então, esse é um exemplo que eu estou trazendo de uma parte do meu trabalho em que a gente pode falar sobre esse conteúdo. Mas o jornalismo também, de uma forma geral, na Agência Brasil, na Rádio Agência TV Brasil, tem sido muito premiado com pautas científicas e com pautas especialmente de saúde. Existem alguns projetos que eu trouxe bem rapidamente aqui para vocês conhecerem, que é o Sala de Vacina, todos são premiados aí. Sala de Vacina e o projeto Pessoas Raras. O Sala de Vacina é um raio-x da história da vacina e de como as pessoas resolveram, em algum momento, decidir que não iriam se vacinar, que elas têm medo de vacinação, que têm medo das situações adversas, né, decorrente da vacinação. Então, foi um projeto muito premiado. O conteúdo está em áudio e em texto, está nos portais da EBC, a Rádio Agência Nacional e a Agência Brasil, e é fundamental, porque vimos aí agora com a pandemia o quão estivemos expostos, né, a esse negacionismo, uma coisa absurda. E, além do negacionismo em relação às vacinas, o surgimento de fórmulas mágicas, né, para combater vírus, enfim, e a gente sabe qual foi o resultado disso, o número gigantesco que temos de mortes no Brasil, né, em decorrência da Covid, pelo menos. Bom, a Agência Brasil destacou uma matéria para a gente também aqui, a gerente da Agência Brasil, Juliana César Nunes, que é essa aí: tomar aspirina a cada 3 dias reduz o risco de infarto, revela a pesquisa. Foi uma das matérias mais acessadas no portal. Isso, assim, aspirina, porque é uma coisa, né, relativamente simples, você compra em qualquer farmácia, tem um baixo custo, e um problema que acomete uma parte da população brasileira, uma parte alta da população brasileira, né? Então, essa foi uma matéria muito acessada, ela ficou no Trend Topics de matérias mais lidas, e, enfim, com uma pesquisa, isso mostra que existe um potencial, que existe um público, que as pessoas querem consumir esse conteúdo. A gente precisa apenas fazer esse link entre a ciência e a comunicação pública. Bom, por fim, vou falar um pouquinho da minha trajetória e de como eu cheguei até aqui, por que estou falando aqui hoje, né? Bom, de uma década para cá, eu comecei a trabalhar um pouco mais com conteúdo de ciência. Quando foi em 2017, eu uni um desejo muito grande, que era de infância mesmo, falar sobre astronomia, que eu sempre gostei, queria ser astrônoma, depois queria ser astronauta, acabei decidindo ser jornalista. Mas aí tive a oportunidade de juntar as duas coisas, a oportunidade de falar sobre astronomia e de falar sobre comunicação. Mas não é uma tarefa fácil, ainda mais quando você vai falar num podcast, de astronomia num podcast. As pessoas estão te ouvindo e tem que visualizar um buraco negro, né? A gente só recentemente veio ter a ideia de como de fato é um buraco negro. Então foi um desafio muito grande. Eu entrevistei os maiores cientistas do Brasil e do mundo para poder desenvolver essa estratégia. E foi muito, muito, muito grandiosa. E aí eu percebi que dentro desse projeto de falar de astronomia, existia uma política ainda que me chamava ali, que era a questão da equidade, a questão da desigualdade do campo entre mulheres e homens, entre pessoas negras e as não negras. Eu fui vendo que isso era uma constante, e isso me chamou muito, então comecei a ir um pouco mais para essas pautas, entrevistar sobre a questão desses filtros que existem, né, para as mulheres, para as mães, enfim. E desenvolvi várias pautas especiais nessa área. Então, assim, a ciência, ela é tão interdisciplinar que, mesmo falando de astronomia, eu conseguia falar de política pública, conseguia falar de direitos humanos, que é, inclusive, a minha área de especialização, direitos humanos e também políticas públicas. Consegui falar sobre ciência cidadã, que agora estamos falando muito mais sobre isso, mas eu comecei lá atrás a falar, olha, como existe um movimento mundial para aproveitar todo o know-how de pessoas que são astrônomos amadores e que a NASA, em vez de estar, enfim, né, não está na China ali naquele momento, mas tem um astrônomo amador ali que conseguiu captar um objeto. Então, isso eu acho que já fez também uma diferença e fui fazendo, na verdade, uma escola para o projeto que eu estou vivendo agora. Por último, um especial Mulheres que Amam as Estrelas, que é um especial sobre astrônomas no mundo. Então, assim, tem histórias muito interessantes. Depois eu posso compartilhar com vocês aqui o link. É um especial com
6 matérias, se eu não me engano, com arte, muito bonito. Bom, e agora eu chego nesse momento em que eu fui convidada pela minha direção, a diretora Antônia Pellegrino, sabendo dessa expertise, desse desejo, né, desse estudo que eu faço nessa área, ela me chamou para pensar um projeto que é uma parceria com a Fiocruz, com a Casa de Oswaldo Cruz, que a gente conseguisse organizar tanto a minha expertise quanto a questão de saúde. E aí veio a ideia, eu sou idealizadora, roteirista e apresentadora de um podcast que vai estrear agora na semana da COP30, que chama SOS Terra Chamando. Esse foi um projeto final da minha extensão em comunicação pública e em divulgação científica e comunicação pública da ciência, da Universidade Federal do ABC Paulista, professor Tárcio, inclusive. Esse projeto eu apresentei lá e ele está realmente materializando agora, foi o ano passado o curso. E o que ele fala? É a história da Terra. Olha, vamos falar sim sobre antropoceno, vamos falar sim sobre mudanças climáticas, vamos falar sobre justiça climática, mas não dá para falar dessa forma, nesses termos com as pessoas. Os jovens, não, assim, eles não estão se dando conta de que eles são tão importantes para esse momento, do que talvez qualquer outra geração, como o professor Carlos Nobre falou. Olha, eu sinto muito pelo meu neto, porque eu peguei uma São Paulo que garoava. Hoje em dia é uma coisa assim, desastrosa. Ou é calor demais ou é chuva para encher tudo. E o que vai ser para o meu neto? Então, assim, esses jovens precisam entender que mudança climática não precisa ter esse nome, mas ele precisa ouvir uma terra que faz um personagem, com uma radionovela, a gente resolveu agregar radionovela e documentário para poder trazer um público um pouco mais amplo, mas especialmente o jovem. Então, existe uma personagem chamada Terra, é uma paciente que entra em estado muito grave na UTI, e existe um médico chamado Dr. Cruz, em referência, né, a Oswaldo Cruz. E ao longo de 13 episódios, a gente vai fazer uma novelinha, começo, meio e fim, sobre a situação da Terra. Qual é a doença da Terra? A Terra está passando por quê? O que é isso? A pressão está subindo? A temperatura está subindo? Ela está desfalecendo? Está enfraquecida? Ah, tem hora que ela está muito, muito encharcada. Tem hora que ela está, nossa, olha, parece que está desidratada. Está com questão de circulação. Ixi, é uma série de coisas. E o Dr. Cruz fazendo essa costura, tentando achar qual é a solução para a Terra. Esse foi um projeto muito rico. Eu fiquei durante um ano praticamente entrevistando os climatologistas, ambientalistas, astrônomos, enfim, cientistas especialistas em antropoceno da Fiocruz, que nós temos uma bagagem enorme de cientistas lá falando sobre esse tema, ouvindo escritores, porque está em tudo, está na literatura, está na psicologia. Existe um assunto chamado luto climático. As pessoas falam um pouco sobre isso. São as pessoas que perdem suas casas, perdem entes queridos, perdem tudo, e elas vivem em decorrência das mudanças climáticas. Elas têm medo de sair quando tem uma nuvem escura no céu. Os estudantes, como vai fazer para ir para a aula? Tem que pegar transporte. Então, quer dizer, tem temas que fazem parte da nossa vida, a gente não sabe o que é, mas eles estão lá, eles têm nome, e a gente quer falar sobre isso nesse podcast. Então, a ideia é trazer essa pauta para próxima do cidadão mesmo. É um projeto de popularização da ciência, porque a gente consegue fazer uma radionovela super dinâmica, e na sequência a gente já encaixa um podcast que é um podcast falado, um documentário, falando um pouquinho sobre geologia, astronomia, falando sobre essas ciências que são tão caras, tão importantes, e falando sobre a importância do nosso planeta, que é o meu querido, né? Então, assim, não existe planeta B, o planeta que existe é a Terra, e a gente precisa fazer as mudanças agora, a gente precisa recuar agora, a gente precisa se unir com os saberes dos povos da floresta agora. Não dá para a gente esperar mais uma década, entendeu? É urgente. Então, eu, como comunicadora e, né, como integrante desse projeto de país, que é fazer comunicação pública, eu me sinto assim, muito honrada de estar fazendo parte, e inclusive com uma equipe incrível também. Quero fazer esse adendo aqui, da Fiocruz, mulheres maravilhosas, uma equipe de cientistas também que revisou todos os textos, tudo muito, assim, de ponta mesmo. Então é isso, num momento como o nosso, né, em que hoje a gente está ouvindo o presidente Lula participando lá em Nova York de um evento paralelo, né, a reunião geral da ONU, em que ele fala, olha, deixa eu só ver direitinho a frase aqui, como ele falou assim, olha,
questionando sobre onde a democracia falhou para dar lugar a tanto negacionismo e a uma extrema-direita, né, que tem perpetuado também mentiras enganosas, fake news. Ele fala, estamos sendo sufocados pelo negacionismo. É a fala do presidente Lula. E ouvimos, em contrapartida, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, falando que as pesquisas envolvendo as mudanças climáticas são uma farsa. Então, quer dizer, não é fácil, não é fácil. A gente tem que fazer o nosso papel, tem que se autocentrar e desenvolver esse papel e ir, porque senão a gente não dá conta. Se a gente começar, a gente não pode tirar o foco desse caminho, sabe? E eu trouxe uma frase também aqui, muito que me norteou ao longo desses tempos e desde o meu curso de extensão na Federal do ABC Paulista, que é decorrente das discussões, assim, e eu escrevi isso para o meu professor, coordenador, um dia, mas respondeu muito, ó, a ciência é a linguagem humana para responder às principais dúvidas da humanidade. É isso, a ciência veio a partir das grandes dúvidas, veio lá com os filósofos, e ao longo do tempo a gente veio querendo saber respostas sobre o universo, sobre as plantas, sobre as comidas, sobre o funcionamento dos carros, sobre tudo. E a quem interessa que a gente não ache respostas? Eu acho que isso é um farol, assim, para mim. Então, mostra também como é um terreno muito árido, né? Vou só trazer aqui um exemplo. Recentemente, eu entrevistei uma entrevista exclusiva para a Agência Brasil com a astrônoma brasileira que é radicada nos Estados Unidos, a Rosali Lopes, é astrônoma e é vice-diretora lá de um laboratório super importante. A gente conversou depois desse surgimento da informação de possíveis indícios de uma bioassinatura em Marte, né? De indícios de vida antiga em Marte. E aí foi uma entrevista muito interessante, ela falando inclusive sobre as próximas missões para tentar localizar. É importante saber sobre a vida em outros planetas, sobre a vida em outras luas, né? Inclusive Titã, que é um projeto dela, assim, que ela participa muito ativamente. E esse material que foi publicado na Agência Brasil, ficou ali na capa há muito tempo, ele foi replicado em milhares de agências. Eu vi uma delas, da região norte, que eles publicaram conteúdo numa rede social. E aí eu fui lá, de vez em quando eu dou essas incertas, eu vou lá olhar, ver como é que escoou esse material. E tinha uma pessoa entre os comentários lá, falava assim, mas olha isso, gente, até parece que vão achar a vida em outra lua, em outro planeta, se não chegamos ainda nem à lua. Existe aquela face do homem, do homem na lua. Então, eu fico pensando, é para essas pessoas que a gente tem que falar, é com essas pessoas que a gente tem que se comunicar. Não é fácil, mas a gente tem estratégias. Unir a arte à informação, eu acho que é uma estratégia muito interessante, muito importante, muito possível. De repente, a música, né? Como foi falado agora há pouco, unir a música, o rap, o trap, levar para dentro das escolas. As escolas precisam saber quem são os cientistas brasileiros, que ciência está sendo feita no Brasil, e eu posso falar que tem uma ciência de ponta. Eu sou freelancer de uma agência de notícia científica, a Bore, que faz um trabalho maravilhoso também, incrível, e o tanto de pesquisa incrível que tem sido feita no Brasil, que a gente precisa de espaço para poder veicular, de aproximar essa linguagem do cientista, do cidadão, porque às vezes também tem esse gap, né, entre a forma como você fala para os seus pares e a forma como você tem que divulgar a ciência. É um desafio, eu sei que não é fácil também, que às vezes não tem nem essa formação acadêmica, né? Mas é preciso que esses novos cientistas, e eu acho que isso já tá melhorando bastante, que eles aprendam a se comunicar, que eles queiram se comunicar também com os jornalistas, obviamente, porque também é uma questão, e com o público de uma forma geral. Então, a comunicação pública, eu acho que é assim, a principal ferramenta hoje, seja por associação com as universidades, seja parceria com os informes de ciência, enfim, tem como pensar a forma, sabe? Não deixar apenas aqui com essa jornalista aqui, com essa jornalista a missão de filtrar pautas, de trazer pautas e poder escoar esse material via os veículos de comunicação. Eu acho que é isso, gente. Eu quero agradecer muito a participação aqui. Eu espero ter colaborado. Não sei se ficou alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa. E aproveito para convidá-los todos a acompanhar esse podcast que dá ao ar na semana da COP, a primeira semana de novembro. O material vai estar em várias plataformas, além da Rádio MEC, enfim, vai estar bem difundido aí. Muito obrigada.
Igor. Adriele, muito obrigado pela tua participação, muito bacana conhecer, né, o teu trabalho, tua experiência. E vamos lá, vou passar já para o Paulo Salvador, que é jornalista também, né, presidente da TVT, também foi um dos criadores aí da Rede Brasil Atual, né, Paulo? E teve à frente desse, né, de veículos ligados aos sindicatos. Então, Bem, boa tarde. Começar agradecendo o convite, né? A Silvia, a Helena, o Ricardo, com os quais eu estive no virtual, para a gente discutir a preparação desse seminário. Meu nome é Paulo Salvador, eu sou de origem bancária, sou do privatarizado Banespa, depois Santander, e também formado em jornalismo pela PUC São Paulo. E aí comecei a participar dentro do sindicato, e o sindicato tem uma tradição de comunicação histórica. Então, eu fui construindo então tudo que eu sei, tudo que a gente fez dentro dessa plataforma de comunicação, em parte sindical e em parte também democrático, popular, né? Trabalhei um pouquinho na Abril, mas foi bem pouquinho, só para eu, como dizia minha mãe, entrar de fasto, né? Entrar de fasto é já entrar saindo, né? E, bom, gente, o Partido Comunista da China foi fundado em 1921, tinha 20 pessoas na reunião, tá? Então, estamos no caminho certo. E mais que isso, eu vi uma pesquisa muito rápida, se eu errar nos números aqui, vocês me perdoem. Existe o soft power, né? Que é a guerra cultural, e a China, há uns 20 anos atrás, ela tinha uma rejeição muito grande no Brasil. E era assim, acho que 3%, 4% só que tinha alguma afinidade e gostava da China. Aí eu vi um número recente agora que os brasileiros estão ali em torno de 40% que gostam da China. Então, de novo, estamos no caminho certo, entendeu? E é um exemplo, né, de como que essa guerra cultural, digamos assim, ela está presente entre nós, né? Eu vou começar então pelo final. Acho que minha presença aqui vem no sentido de sensibilizar as entidades um pouco mais e as pessoas de que a comunicação ela é estratégica. Ela é o caminho para a vitória. Por que eu digo isso? Porque existe muita ingenuidade principalmente com as pessoas que têm uma certa responsabilidade de não ter essa ingenuidade. Então, que deixa a comunicação, por exemplo, numa formação de chapa, lá por último. É o último nome lá, não tem alguém, vai lá o Paulo Salvador e entra lá e vai ocupar o cargo de... né? Então, e o dia a dia, se na entidade sindical, como ela tem eleições de tempos em tempos, ela precisa ter uma comunicação muito eficiente, senão perde a eleição. Isso estou dizendo também pela experiência que a gente teve, né? Perde a eleição, você não vai ter gente que vai falar, não, gostei de você e vou votar em você. Então, essa comunicação corporativa, ela é uma necessidade, né? Corporativa. Mas ela precisa ser trabalhada também com pesquisa, com muito contato na base, né? Como se fala. Eu participei de situações onde a gente achava que estava certo e estávamos errados. E algumas coisas mais ou menos. Por exemplo, nós falávamos muito de salário, e em uma pesquisa, então a gente pautava salário, né? E achava que as pessoas estavam gostando. E tinha alguns lugares que, na verdade, as condições de trabalho eram muito mais importantes do que... né, a vida, né, era muito mais importante do que o próprio salário. Então, isso a gente precisa pesquisar muito, ouvir muito, ter grandes grupos de conversa e não achar que a comunicação ela é
de gênios, né, de pessoas que estudaram e fazem, ou do jornalista, tal. Ela é um processo sempre... E as decisões é o que mais comunicam, né? Nós tivemos essa ingenuidade em muitas instâncias. No governo federal, principalmente, existe, é histórico, uma ingenuidade de que a comunicação vai ser feita ali por uma agência. E agora uma pesquisa recente, tem duas coisas que me incomodam no governo federal, que é assim, o Lula recuperou uma avaliação, está batendo lá perto dos 50, e o governo ele está ali nos 33. Por que ocorre isso, né? Aí tem uma outra pesquisa junto nesses dias, né, que diz o seguinte, em torno de 50% não sabe as realizações do governo. Isso é dramático, né? Não sabe? E eu participo de uns grupos de transmissão, que é do gov.br, é isso? .gov, né? E recebo informações assim de 5, 6 informações que são de muita qualidade todo dia. E vejo que sequer entre nós essas informações não estão. O que a EBC agora acabou de apresentar aqui com a Adriele, você vê assim, quantas pessoas, né, que têm conhecimento dessa grade, né? Então, isso, em parte, é assim, decisões, às vezes, erradas, investimentos errados, e, ao mesmo tempo, uma certa ingenuidade. Já houve quem falasse no governo, nas gestões anteriores, que a Globo era a TV do governo, né? As pessoas negam isso, mas que ela ocorreu, ocorreu. E hoje, se você assistir o telejornal da Globo, Jornal Nacional, você vai ver que existe uma frente única em torno da questão da soberania, uma frente ampla até, né? A questão da soberania, a questão da picaretagem, da PEC e da picaretagem, da questão da anistia. Então, você pode se confundir olhando aquilo e falar, bom, mas você nunca se esqueça que continua sendo a Globo, né, com todos os seus interesses, né? Nós temos que vencer inúmeros desafios. A questão do negacionismo, ele é nesse cenário da comunicação. Então, quanto mais a gente fizer a comunicação, mais nós estaremos colocando opiniões e colocando gente que possa falar, né, contra o negacionismo. E nós vivemos um dilema que é assim, pode parecer chavão, mas a gente olha para os veículos de comunicação, as big techs e as grandes empresas de comunicação, a gente fala o seguinte, olha, essas empresas são de famílias, né? Em alguns lugares é mais que família, são clãs em alguns estados, assim, né? E eu falo, olha, isso daí é um problema, então, porque aí eles controlam uma informação. Mas essa não é o principal problema. O principal problema é que todos os veículos, inclusive a Big Tech, mais aprofundadamente, com mais volume, né, dentro da internet, elas são liberais. E o liberal pressupõe o negacionismo em algumas situações. A pauta de qualquer jornalista é falar mal do serviço público, é falar que tem que privatizar, é falar que a universidade não cumpre o seu papel. E então, no meio de um jogo de futebol, está lá o cara falando, mas a Unicamp não fez o que deveria fazer, e às vezes nem sabe o que está falando. Né? Por quê? Porque tem lá atrás, na retaguarda, tem uma discussão que é liberal. E quando esse liberalismo ele fracassa em você reciclar o próprio capitalismo, que é um modelo de capitalismo, o que ocorre? Você tem a ultradireita, né, ocupando esse espaço do liberalismo, né, dos liberais, de uma forma totalitária, para poder impor a sua pauta, né? E aí é preciso, está aí o exemplo do Trump, né? Com as coisas, né, que nós podemos ficar aqui a tarde toda listando não só os fake news, mas como os factoides, né? Você cria... O factoide é um grande problema também. Ontem, o que ele fez lá na ONU ele calculou, né? Como ele veio da televisão, ele calculou o factoide que ele ia fazer em cima do Lula, né? Para ver... Bom, eu preciso
E antes tinha feito lá no velório, lá no enterro do Kirk, né? Que aquilo ele precisava daquela base de apoio para continuar tendo essa juventude, digamos, de direita, tal. Bom, e aí nós vamos tendo dentro desse mundaréu de comunicação alguns conceitos que vão sendo dominados e vão sendo disseminados. A primeira delas é o seguinte: como é que de uma hora para outra todo mundo falou que o Hamas era terrorista? Assim, em 2 dias, depois foi num domingo, né, que ocorreu o ataque deles lá em Israel. Na terça-feira, as pessoas, todos os veículos no mundo estavam falando, não usam a Palestina. Há uma contiguidade, né? Você começa a falar tanto do Hamas e contiguidade que logo o cara do Uber, que outro dia comentou comigo, falou: olha, mas a Palestina é terrorista. E foi exatamente isso que eles produziram e tiveram sucesso. E isso é porque tem um controle através das agências, que é da questão, principalmente, que a gente chama, até de uma forma crítica, né, que é a comunicação da OTAN. Né? A comunicação da OTAN, ela, através de agências, né, ela domina e distribui isso, e lá tem um jornalista que está lá numa redação, que olha aquilo, reescreve aquilo e continua soltando por aí essas informações, e isso vai pegando. Né? Nós temos grandes desafios. Vem por aí, já está presente entre nós a TV 3.0, que significa o seguinte: é uma junção da web, né, da internet com as televisões. O que significa isso? Eu preciso, primeiro, ter internet, que nem a China fez, e cobrir 97% do país, né, e o Brasil não tem uns 40% ainda que não chega. Eu preciso ter isso, não vou ter mais as antenas, o sinal de TV aberta que chega aqui, eu não vou ter mais isso, eu não vou ficar colocando antena nem da internet, portanto, satélite, tudo satélite, né? O Musk, né? E outras, Elon Musk aí no Brasil tinha aqui no nosso céu 4.000 satélites distribuindo, tem regiões aí que só recebe o sinal dele. Isso é um parênteses, mas assim, essa TV 3.0, ela vai juntar tudo, e a Globo já deu mais um passo nisso, e nós vamos ter, então, uma integração completa, né, com o streaming, com os horários, as coisas. E creio que vai mudar o horário do futebol, que vai mudar o horário da novela, que vai, né, nós teremos, tudo vai ser desmontado para ser remontado no cenário e só corrigindo que a China fala que, completando, melhor dizendo, que a China fala que ela conseguiu tirar 700 milhões de pessoas da pobreza. Vocês se lembram, um tempo atrás, aquela coisa da migração rural, as pessoas ganhando $5 por mês, aquelas coisas que, né, a época do Xing Ling no Brasil, cheio do R$1, né, um monte daquela política toda, e eles falam que tiraram, que é o maior ganho no mundo de direitos humanos, eles terem tirado 600 a 700 mil pessoas, segundo o dado deles, né, da pobreza extrema, com a internet, levando cursos, levando distribuição dos produtos. Então, aquela pessoa que estava isolada lá numa terra que produzia alguma coisa, ele conseguiu colocar no mercado através de trocas e educando as pessoas e por aí fora. Então, esse é o desafio, né? O 3.0 é a televisão, ela vai mudar o rádio, esse rádio que a gente tem. Se tem alguém aqui com 20, 25 anos e nunca ouviu rádio na vida, né? Então, esse rádio também vai desaparecer e nós teremos, então, uma concentração maior. E que tem essas redes sociais. A rede social, gente, ela não é um negócio novo. Engels já falava nas redes sociais. Quando a gente fala muito ingenuamente, eu vou me informar, na verdade, você não está se informando, você está bebendo de informação que alguém passou para você. Alguém lá no veículo, né, o dono do veículo, ele está produzindo aquilo, né, só que lá, 120, 130 anos atrás, não era tão claro assim.
E essas redes sociais, a igreja é uma das maiores redes sociais que a gente tem. O boteco é uma das maiores redes sociais que a gente tem. Eu estou, claro, exagerando aqui, mas para muita gente é onde circula a informação, né? Seja do futebol, seja da opinião, seja da política, né? E tudo assim, da forma como as pessoas fazem ali, né? É claro que, por exemplo, o grande problema das igrejas é que ela abraçou o fascismo em muitos lugares. Foi falado aqui do Malafaia, é isso, ele abraçou o fascismo. Aí não dá, né? Aí não dá para só pensar na liberdade religiosa, né? Porque você tem uma interferência muito grande no modelo e muitas pessoas ingênuas estão por aí, né, no meio dessa situação. Então, essas redes sociais, os Estados Unidos estão sofrendo com isso, porque peguem o livro do Shedid, agora, ele fala que as pessoas queriam lutar contra o autoritarismo do Trump e não sabem como, porque ele vem à rede social, ele se alimenta da rede social toda hora, todo dia, ele não tem um espírito crítico dali, né? Então, essas duas coisas, eles se alimentam o tempo todo das redes sociais e se alimentam de uma maneira, claro, bebendo de uma Fox News, de pessoas negacionistas, né? Falando mal da universidade, falando mal da vacina, né? Nós chegamos aos absurdos da vacina que, se a gente escrever isso aí, alguém lá na frente vai falar, não é possível que isso ocorreu lá, mas essas coisas ocorreram. Então, e essas redes sociais, e aí, para fechar, de qualquer maneira, dar os parabéns também, Cláudia, foi um prazer revê-la aqui, porque eu vou dar o meu telefone, porque você se esqueceu de mim, e me manda essa programação, porque é fantástica o trabalho do NPC, né, vocês viram qual que é a programação que tem aí, a qualidade que é, né, e também o pessoal da EBC. E nós temos então, nós estamos vivendo uma situação onde, que eu estou usando aquela música, e me parece o seguinte, o passado e uma parte já do presente é uma roupa que já não serve mais, né? E que a gente tem que reinventar ela. E não é questão geracional, não é e nem identitária. Ela é uma questão mesmo de comunicação, de a gente pegar essas redes sociais, de a gente pegar... e divulgar, né? Então, e daqui para frente vai ser assim. Eu tenho falado com o Sindicato dos Jornalistas, por exemplo, a inteligência artificial, que o meu amigo aqui está se especializando na inteligência artificial, Vanderlei, e é isso, veio para ficar, e vai tirar emprego mesmo. Talvez, se a gente tivesse num governo mais decente, como o Japão fez com inovações tecnológicas, era de você fazer um equilíbrio quando você adota uma inovação tecnológica, que o ganho que você tem com essa inovação, você distribui ela, então, entre o acionista, né, o consumidor e o trabalhador, tá certo? E gerando outros empregos, ou criando jornadas de trabalho diferentes, mas não é essa situação que nós temos aqui. Então, nós temos um superávit de produção de conhecimento. Se a gente ficasse aqui fazendo uma pauta, de transformar essa nossa reunião numa pauta, nós teríamos aqui uma infinidade de assuntos. Qual que é o problema? Aquilo que ela colocou aqui. Problema de distribuição. A direita, através do dinheiro, através de bons celulares, ela domina, é como se tivesse dominado o correio, né? O pessoal mais antigo dominou o correio. Só entra as cartas dele, né? Como era antigamente, né? E a gente, quando dá aí 200 mil, 300 mil, 400 mil, nós vibramos. E tem situações aí de 20 milhões, 30 milhões de pessoas que você está chegando. É claro que o esporte, a cultura, a fofoca, o nude, e o cachorrinho, o pôr do sol, essas coisas inundam as redes sociais. Mas nós precisamos, e o governo também, e a EBC também, e a universidade, e os sindicatos, nós precisamos falar o seguinte, a distribuição nossa é deficitária. E nós precisamos pensar de como é que eu distribuo. E também, eu fiquei feliz da vida de ver uma pauta ali, que é como é que é o trabalho de base em redes sociais, na época de redes sociais. Que você chega com esse jornal aqui,
em alguns lugares, e a pessoa chega e fala assim, olha, mas eu já vi aqui, está aqui, ó. E já viu mais do que a gente até está colocando para ele. Eu vi aqui que tem outros problemas, aquilo outro. Tal. Bom, e fechando mesmo, nós estamos aqui no ambiente de Tarcísio. Gente, não tem condições de ser feliz com esse tipo de governo. Tá? Não tem a menor condição. Se vocês fizerem uma lista aqui das coisas das realizações, aspas, dele, vocês vão só ver que é privatização, que é corte, que é redução, que e um orçamento de 370 bilhões do Estado de São Paulo. A política, hoje, ela é a arte de você questionar o orçamento. Por exemplo, em São Paulo tem um movimento para não fazer um túnel por causa de um farol, perto da minha casa. Um farol que tem de 3 tempos, então querem fazer um túnel, 500 milhões. 500 milhões. E para quem conhece o serviço público, vai saber que vai ter 1, 2, 3 aditivos, isso daí vai dar 1,5 bilhão no final das contas, sempre, né? Todas as coisas vai ter um aditivo, esqueceu ali o preguinho, a coisa lá, foi lá e fez. Agora, será que eu não tenho outras coisas melhores para fazer com esses 500 milhões? Agora, de largada. Então, aquele colega que falou que está aqui na Assembleia Legislativa toda semana lá, foi você? Parabéns. É isso. Tem que ir lá encher o saco. Eu nunca vi uma coisa tão indecente como essa Assembleia. Os deputados que estão lá do PL, do União Brasil, eu nunca vi tanta indecência do ponto de vista, esses policiais todos que estão eleitos aí, que votaram aí na PEC da impunidade, da bandidagem, porque vai né, gente que cometeu crime, essas coisas. Bom, é isso. Então, o estímulo para que vocês façam cada vez mais comunicação, que a gente faça cada vez mais coisas coletivas, e a TVT, ela é um canal, e nós estamos junto agora com o Radar Democrático, que a nossa missão, né, é justamente o foco no Estado de São Paulo. O foco no Estado de São Paulo significa a gente pegar as coisas que as universidades, os centros de pesquisas estão fazendo, e a gente divulgar isso, denunciar e discutir o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, ele é, em alguns momentos, o maior usuário do Bolsa Família, ou o primeiro ou o segundo, e, ao mesmo tempo, é um dos maiores PIBs que tem no Brasil. É aqui que estão esses carros que alguém falou aqui, do Lamborghini de 20 milhões. É aqui que está. Né? Então, como é que é esse Estado? O programa que tem, o programa de luta, esse programa serve para o Estado de São Paulo, só serve para a favela, só serve para os lugares mais pobres e a classe média. E o diretor de escola que comprou uma casa, que está lá, qualquer pessoa hoje que tenha 60 anos, tem lá um patrimônio de 1 milhão, um milionário. Né? Não é um bilionário, mas é um milionário, porque pegou o fundo de garantia, tal, comprou uma casa, tem lá um patrimôniozinho. Mas serve esse programa? Então, essa luta, então conte com a gente. Né? Eu vejo que a gente tem condições de virar esse jogo e construir um país, né, um Estado de São Paulo, e um país que seja aquilo que a gente sonha, que seja solidário, fraternal, e, enfim, amistoso, com segurança e com uma boa vida. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Bom, então, vamos aqui só dar um informe que a Adrielen teve que sair para buscar a filha, então ela desconectou aqui, né? Enfim, né, tem um compromisso aí de buscar a filha na escola. Sei que já estamos bem avançado no horário, a Cláudia também tem mais um pouco tempo aqui com a gente para poder também pegar um voo, né, Cláudia? Mas dá tempo, acho que, da gente fazer uma rodadinha rápida aqui de algumas perguntas e tal. E eu queria colocar aqui algumas questões, não vou fazer uma fala grande, não, só algumas coisas que foram me surgindo aqui enquanto ouvia vocês. Primeiro, a questão eu lembro que nos anos 2000 e pouco, né, com a internet, a blogosfera, todo o potencial que a internet trazia para a gente, eu até
pensava, falei, nossa, rádio comunitária, não, acho que a gente precisa pensar em ir para a comunicação na internet, ou seja, o futuro está aqui, né? E, de repente, os anos 2020 chegaram, né, e a gente descobriu que a era da informação virou a era da desinformação, né? E aí, o que a gente faz com isso, né? Como que a gente faz com... Estava ouvindo no rádio hoje o Trump, uma notícia, na verdade, a Anvisa soltou uma nota hoje para desmentir o Trump, porque o Trump falou que as mulheres grávidas que tomaram paracetamol, né, tiveram mais chance de ter filhos autistas. Sem nenhuma informação científica, sem nenhuma pesquisa a respeito disso. E o Trump solta uma dessa. A Anvisa soltou nota, vários outros governos, outras agências de saúde emitiram notas para desmentir isso, porque é uma mentira, né? Porque é uma fake news que não tem nem respaldo em nada, né? E aí, enfim, como que a gente vai combater isso, né? Como que o papel de vocês, né, pesquisadores, é fundamental, porque é isso, é vocês trazerem o conhecimento, descobrirem coisas e como é que nós vamos levar isso para as pessoas. Acho que essa mesa foi muito relevante nesse sentido, para a gente pensar, refletir, e não tem exatamente uma resposta, uma solução, mas existem várias alternativas que podem ser buscadas, que foram apresentadas aqui. E aí eu queria, né, nesse sentido, queria perguntar também a vocês se as redes sociais, que também a gente acreditou lá atrás, que poderia ser o grande potencial de publicação, porque todo mundo poderia, tendo um celular, tendo um computador, publicar alguma coisa, de repente ela virou um grande mercado de banalidades, potencializado pelos algoritmos, e aí agora as nossas redes sociais já não mostram mais o que os nossos amigos estão fazendo, mas fica mostrando um monte de programinha de humor, de sketches, de dancinhas, de piadas e por aí afora. E a gente não foi perdendo também essa capacidade de comunicação até nas redes sociais. E com a inteligência artificial, isso há um risco grande ainda dessa potencialização da gente nem mais, na rede social, nem ser mais social, porque passa a ser uma rede em que a gente está consumindo conteúdos produzidos por robôs, né? E, às vezes, produzidos, direcionados para a gente, né? E aí, nesse sentido, só para fechar aqui, como que esses três mundos que a gente viu aqui, da comunicação estatal, a comunicação popular, a comunicação sindical, como que eles podem agir juntos no sentido de uma comunicação que enfrente, então, a desinformação e ajude a construção de uma sociedade melhor do que essa que a gente está vivendo, né? Acho que esses queria ver, mas agora eu queria abrir para vocês as perguntas. O Tato já tem uma questão. Tato, pedi só para pegar o microfone para poder ficar registrado aqui, né? Uma pergunta aqui, assim, quando fala sobre a questão da internet, essas coisas todas, eu sou um cara bem tranquilo, bem resolvido com isso. Porque eu acho assim, se os cartistas conseguiam fazer um estrago do cacete com as cartas lá no século X, eu acho que a gente precisa olhar melhor o que a gente pode fazer com algo que tenha alguma semelhança na modernidade tecnológica que a gente usa a internet hoje, para fazer estragos dessa mesma natureza. Acho que depende um pouco de como a gente organiza isso. Mas a minha pergunta é assim, eu, fazendo uma pesquisa no Pontal do Paranapanema, numa escola de assentamento rural, e estava discutindo a questão da educação rural no campo, certo? O que mais me incomodou? Todos os alunos dentro da sala de aula, com a pedagogia do campo, fora da sala de aula, celularzinho na mão, a antena de TV, parece música, tá certo? Né? Do Gil, e os streaming comendo solto. É um tipo de educação, é um tipo de cultura de massas da sociedade capitalista de massas e do imperialismo de massa. Tem um livro do Otaviano que trata dessa questão, que o que eu acho que a gente tem que discutir é o que ele está por trás disso. É interesse econômico. As big techs movimentam quanto? Em bilhões e trilhões, mais do que o orçamento de países inteiros.
tá certo? Né? Aí eu vejo as crianças que eu conheço, sobrinhos e tudo mais, as crianças todas doentes com ansiedade porque não conseguem ficar sem brincar com o computador e sem estar participando dos desenhos, dos animados e coisa e tal. E me lembrava um pouco a minha avó, quando ela falava que ela precisava assistir novela para poder ter o que discutir com a vizinha. Né? Que ela detestava um personagem, a Odete Roitman, que morreu agora nessa novela atual, mas ela precisava de uma referência para poder conversar com as pessoas em função de ter alguma coisa que pudesse dar algum significado, por exemplo. Né? Então, eu estou pondo isso porque me parece que assim, a gente quer discutir a questão da comunicação, mas essa questão das plataformas, elas não são só as plataformas dos algoritmos. Vê o estado de São Paulo aqui, vê outros estados como o do Paraná, onde a plataformização da educação é um mecanismo, tá certo, de embrutecimento e de emburrecimento das crianças nas escolas. Aí você associa isso aos streamings e aos algoritmos que vão formando esse tipo de mentalidade, de formação, de comportamento, dessa subjetividade, a gente está diante de um desafio que, me parece, ele é muito violento, mas ele esconde uma coisa que é a indústria cultural de massas. Né? E eu acho que é bem simples assim. Existe uma indústria cultural de massa que ganha muito dinheiro, que financia a violência, que financia a guerra, que financia a superexploração do trabalhador, que financia a precarização das condições de trabalho. É o mesmo celular que está ali no cara que aluga a bicicleta para entregar o iFood, ou que o cara que está trabalhando como motorista da Uber ou do 99. Sabe, essa conexão nesse nível, eu acho que a gente tem que ter outros mecanismos construídos por nós, tá certo? Que possam se contrapor objetivamente a isso. Nós somos donos da Google? Não. Nós somos donos da Microsoft? Não. Nós somos como é que chama lá o menininho bonitinho que libera as redes até para pedofilia? Não. Então, o que nós vamos fazer? Mas eu acho que essa discussão sobre o imperialismo e a cultura de massas, ele é um dos pilares de sustentação de uma análise política que a gente precisa fazer sobre a questão da comunicação. Porque, enquanto estou discutindo pedagogia do campo com movimento sem terra, lá na escolinha da Fazenda São Bento, a molecada que está dentro da escolinha está recebendo outra educação. Não está recebendo Paulo Freire, não está recebendo as orientações pedagógicas do movimento, a questão básica que envolve a educação omnilateral integral já foi para o saco faz tempo, porque a educação integral que o Tarcísio instalou, tá certo? É a que está predominando nas escolas, é escola de período integral, é plataformização e vai por aí afora. Rogério. Bom, também, eu acho que na mesma linha do que o Tato comentou. Enfim, né, o Paulo citou na fala dele sobre a questão da distribuição do conteúdo, né? Porque, como você também citou, se pegarmos tudo que foi discutido aqui hoje, né, durante a manhã, agora, conteúdo nós teríamos bastante, né? Daria para produzir muitas pautas. Então, nossa questão não é a produção de pautas, nossa questão também não é acesso à plataforma, né? Porque, de uma forma ou de outra, aqui, todos nós temos celular, redes, enfim, todos nós sabemos mais ou menos produzir vídeos, enfim. Só que o que a gente produz não chega. Então, assim, de uma forma mais estruturada, né? Como é que a gente poderia atuar nessa questão, né, de uma forma mais estruturada mesmo, de fazer chegar esses conteúdos, né? Enfim, porque eu acho que é uma questão fundamental que a gente deve tratar, né? Mesmo passando por todas essas vertentes, né? Para quem leu o Intercept recentemente, né, que eles publicaram uma reportagem, enfim, sobre a organização da Universal, inclusive o título da reportagem era Universal se prepara para uma guerra em 2026. Enfim, a forma como eles estão se organizando para as eleições no ano que vem, era isso o conteúdo, né?
e organizando mesmo, se organizando. Bom, mas aí também não é o imperialismo, o império das big techs, mas é o império religioso, né? De como que eles conseguem ali, com a grana que eles têm, inclusive, com toda a organização, chegar desde do comando supremo, né, a chegar na casa das pessoas, né? Enfim, em quem eles querem chegar, né? Que é lá na população de forma geral. Mas para isso eles contam com o império, né? Então eles conseguem produzir e fazer com que chegue. Mas considerando todos esses contextos, né, inclusive em que a gente está inserido, nós aqui, meros seres mortais, né, vamos dizer assim, como que a gente poderíamos pensar, né, de uma forma ou de outra, de como trabalhar melhor essa questão da distribuição de conteúdo. E agora sobre essa questão novamente, né, sobre negacionismo, produção de informações falsas, aí eu me recordei também que em 2021 publiquei um livro chamado Dois Tempos, né, a epidemia de febre amarela em Campinas e a pandemia de Covid, em que eu fiz um paralelo histórico entre a epidemia de febre amarela que ocorreu em Campinas no final do século XIX, que quase dizimou a população inteira de Campinas, quase tirou Campinas, né, a cidade de Campinas do mapa, enfim, por uma epidemia, e eu fiz o resgate fazendo um paralelo histórico mesmo, né, o que entre aspas, se assemelhava o que aconteceu com Campinas lá no século XIX, no final do século XIX, com o que estava acontecendo conosco, enfim, em pleno século XXI, né, tentando. E aí uma das coisas que eu chamo a atenção no livro é sobre informações falsas, né, a disseminação de informações falsas, que se agora a informação chega para você na sua casa, enfim, por meio desse instrumentozinho, naquele momento, no século XIX, a prefeitura teve que promulgar uma lei dizendo que ia prender e multar quem espalhasse notícias falsas. E ela colocou o cartaz no mercado municipal, que era onde se espalhava notícias falsas naquele momento acerca da epidemia, né? Então, enfim, era tão grave o negócio das notícias falsas, das fake news, em relação à epidemia naquele momento, que foi necessário uma lei para prender e multar as pessoas por disseminar notícias falsas, né? Então, enfim, algo muito parecido com o que a gente viveu aí. Enfim, só que os mecanismos de aceleração, né, são muito, enfim, o que muda, aliás, muda bastante coisa, né, mas entre elas o mecanismo de disseminação dessas informações, né, no contexto atual. Obrigado, Rogério. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá, Cláudia. Eu vou pedir para falar primeiro, Paulo, exatamente. eu vou ter que sair. Gente, a situação é muito grave, a informação está concentrada nos Estados Unidos, em algumas, nas big techs, em algumas pequenas empresas. Aqui tem algumas falas do professor Sérgio Amadeu, acho que da Universidade da ABC, né? E que ajuda a gente pensar esse cenário, né? Uma coisa que acho que é importante a gente voltar, por exemplo, é a década de 90, é tudo muito recente. A gente não sabe o que fazer com isso, não. A Amazon é de 94, a Google de 98, Orkut de 2004, Facebook de 2004, WhatsApp de 2009. Gente, foi ontem. Foi ontem que tudo mudou. E tudo mudou. Pessoas como Pierre Levy e outros estudiosos que viam na internet a saída para a democratização, como você falou, Tato, que era um mundo florido, que todo mundo se comunicava, cada um com seu celular. Ele hoje diz que é uma catástrofe. Ele mesmo diz que é uma catástrofe a concentração de dados. E aí, usando dados do Sérgio Amadeu, uma das coisas que ele fala é assim: universidades públicas, já que nós estamos em uma, vocês me confirmam se é correto ou não, estão hospedando toda a infraestrutura de dados da universidade na nuvem. Nuvem é um servidor dentro de um data center em um país do norte. Isso chama-se Núbice. Há uma nova colonização, no livro Colonialismo de Dados. Há uma nova colonização, a dos dados, analisa ele. Nós estamos enfrentando uma situação muito grave. Há uma concentração muito grande de dados e as concentrações geram um poder econômico descomunal. Então, assim, a gente está lidando com um poder econômico descomunal. Como é que a gente enfrenta isso? Bom, tem, obviamente, políticas de Estado
que precisam ser tomadas para viabilizar tecnologia nacional, plataformas e apoio à comunicação nacional, mas não é da Rede Globo, né, que continua recebendo uma grana legal. E só para falar, Paulinho, os jornalistas ontem eu achei que iam chegar ao orgasmo com a ida com o Lula ontem. Não, gente, tudo dizem que é o mercado, xingam o Lula por qualquer coisa, xingam a Janja. Ontem estava tudo lulista. Que raiva que me dá desse povo. Não, e desde comentários de amigo no WhatsApp ao Guga Chakra era tudo igual. Esses filhos da mãe falam que o Lula tem que se comportar por causa do mercado e agora estão tudo aí. Quer dizer, essa concertação, né? Então, a emergência do chamado Big Data, gigantescas bases de dados informados, comunicados, está tudo isso nos Estados Unidos. Sobre os lucros, enormes e poucas empresas estadunidenses, cujo faturamento conjunto foi, segundo o levantamento do Visual Capitalist, cerca de 900 bilhões de dólares em 2020. Agora, o equivalente, em 2020, a 50% do PIB do Brasil. É distopia. Entre nós, dá para falar, mas tem reação. Gente, tem reação de tudo que é lado. Tem reação dos meninos. Não tem o Tino Marco? Né, Tino Marco, da Bandeirantes? Repórter de polícia? Os meninos na Maré fizeram o Tiro Júnior. Era Timo Marcos. Eles fizeram o Tiro Júnior. Aqui, o microfone deles é uma bala de revólver dourada deste tamanho. Aqui. Deste dourada. E sabe o que eles fazem? Nada. Propaganda dos bares da favela. Ajuda a favela. Não, mas sacaneia, mas dá uma resposta para o Tino Marcos. E como esses, tem milhares de talentos na internet, que são esses talentos espontâneos que nascem. Tem essa comunicação popular, como eu disse, organizada, que furam algumas bolhas. Nós temos alguns que furam algumas bolhas, às vezes com a ajuda da Globo. Mas o que tem me preocupado, a questão da indústria cultural nem se fala. Eu comecei a falar do Todinho, do Nescau, para ver como a influência da nossa alimentação. Tem esses que fazem. Eu distribuí para vocês o Jornal de Rio das Pedras, sim, esse que está aí, bem aí do teu lado. Cadê tua cuidadora? Você falou que tinha uma cuidadora? Largou ele? Rogério, ajuda aqui que a cuidadora saiu. Me empresta esse jornal. Não vou pedir para ele levantar, né? Então, mostrar para vocês, rapidamente, esse jornal aqui, essas pessoas aqui, são as pessoas que fizeram o jornal. Eles fazem um curso de comunicação e, no final, eles fazem o jornal. Aí você vê a história da indústria cultural e da alimentação. O milho nas iguarias brasileiras. Mas o que... aqui, cara, rádio comunitária. Isso aqui é de doer na gente, assim, de socar na parede, assim, para ver se toma vergonha. Rádios em Rio das Pedras. Esse cara, o Carlinhos de Rio das Pedras, olha que coisa mais linda. Ele está sendo entrevistado pela Meire, que é de Rio das Pedras, que é jornalista, trabalha numa editora. E de falar favela são jornalistas, editores, psicólogos, eu estou com 2, num curso só, professores. É a nossa classe, é a nossa gente que mora na favela. Então, a Meire entrevistando o Carlinhos. O Carlinhos tocou durante muito tempo uma rádio comunitária em Rio das Pedras. Sabe o que acontece hoje? Ele não tem recursos. Cara, não tem recursos. Algum recurso nós temos, né? Para botar uma rádio poste no ar. Nós botávamos tanto, interior do Nordeste, tudo, Fortaleza, tinha rádio poste. Todo mundo, vocês não gostam de pamonha fresquinha? Não funciona o carro de som. Olha para a moinha fresquinha, é almoço do carro velho, está passando. Gente, carro de som funciona. Então, eu acho que a gente
além da internet, da disputa da internet, a gente não pode abrir mão de outros instrumentos. E um carro de som anunciando qualquer manifestação nossa, anunciando as nossas ideias, ele é importante. Eu sou avisada na minha casa do carro velho, da pamonha e da festa no clube. Eu moro num bairro de classe média, nem moro num bairro popular, não. Moro num bairro de classe média no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tem que usar os outros instrumentos. Com relação à internet, gente, a gente está vendo que o que bombou é quando junta muito dinheiro, é o ICL. O que chega para... É com muita tristeza. Não, pelo contrário. Eu dou aula, gente, por esse Brasil todo. Por esse Brasil todo. Quando eu pergunto qual é o meio... Por onde você se informa na internet, só tem uma resposta. O Eduardo Moreira vai gostar, quem não vai gostar é Renato Rovai, Antônio Martins, meus amigos. A TVT, o Brasil de Fato, esses que não vão gostar. Ninguém cita nenhum desses. O único de esquerda que é citado é o ICL. E eu não dou curso para base. Eu dou curso para dirigente sindical e representante sindical e aquelas pessoas das favelas que já estão com um tipo de algum grau de informação. Eu digo que eu sou privilegiada, que eu dou curso para os melhores, os que gostam da formação e da comunicação, e de estudar. Então, é uma situação... E ele montou uma estrutura... Gente, a Luluca, pelo amor de Deus, esqueci de você só não. A Luluca aceitou... A Luluca é a Heloísa Vilela. É que ela é minha colega de faculdade. Então, eu falo de Luluca, a Heloísa Vilela. Ela aceitou ir no curso e eu esqueci de concretizar o convite. Viu? Ainda dá tempo. Por isso que o blog não foi para a rua ainda. A Heloísa Vilela do ICL, ela aceitou participar do nosso curso. Então... Ele é uma super jornalista, ele tem uma super equipe de jornalista, e o cara é banqueiro, ele sabe ganhar dinheiro, ele sabe investir. Eu acho que a gente só sabe perder mesmo, né? Pelo que eu entendi, conheci até hoje de gente, não conheço rico, só conheço pobre. Então, a gente tem que ver como fazer isso, né? Como fazer isso, porque o que a gente tem, a gente pensa que o sindicato tem dinheiro. Tem dinheiro porque a gente é pobre, então a gente acha que tem dinheiro, mas vai ver o que é dinheiro de verdade. Quem tem é a Tesla, né? Por favor, eu queria que vocês dessem uma olhada na pauta desses jornais que eu distribuí para vocês. Essa pauta é a pauta do coração dessas pessoas que fazem o curso. Esse Vozes das Comunidades... isso eu queria falar. Esse aqui não estão brigando para distribuir, não. Esse outro, esse que foi feito na comunidade, pela própria comunidade, não tem mais. Eles distribuíram 2.000 jornais de mão em mão. Esse aqui estão enrolando. Saiu agora em setembro, mas ainda não pegou a distribuição. Agora, com relação à distribuição do jornal, eu aprendi com o pessoal do Fala Roça na Rocinha, que é na hora, jornal, se não distribui de mão em mão, adianta não. E é na hora da distribuição que se descobre se o jornal está bom ou não. O carro acabou de chegar, lembra? Os bancários chegavam de um em um e botava assim na frente do caixa. Então, a gente se vê daqui a pouco. Mário, qualquer coisa aqui você responde pelo Núcleo Piratininga, tá? Mário Camargo também é do Núcleo Piratininga, gente, há muitos anos. Então, beijo para vocês, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer e longa vida ao radar. Longa vida ao radar, gente. Muito obrigado. Até breve. Estamos juntos. Tá legal. Obrigado, Cláudia. Beijo. Foi muito Fechar, bom. né? Alegria. Correr lá. Depois eu vou dar mais notícia do SPIS. Estou com Tá saudade bem. dele. Vou falar com a Paula. Fala, Cláudia Santiago. Tá bem, claro. A gente já está aqui no limite do nosso tempo também, por conta Posso ir rápido? do espaço aqui. Mas, Paulo, suas considerações aqui, tentar responder um pouco os comentários. Tá. Bom, eu creio que nós não... É claro que a desregulamentação ou a regulamentação, ela poderia ajudar em algumas coisas. Aliás, uma sociedade cada vez mais regulamentada, mercado financeiro, comércio, blá, 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 ela sempre funciona melhor, porque as pessoas sabem as regras, tal. No caso das Big Tech, eu não creio que a gente consiga essa regulamentação.
acho que a única saída era criar uma plataforma específica, uma plataforma brasileira. E eu já vi vários artigos com o CEPRO, o Sérgio Amadeu, ele fala muito disso, eu já vi muita gente falando que era possível a gente criar uma plataforma, ainda que fosse um comecinho. Eu tenho a impressão que, se a gente fizesse, acertasse, nós teríamos milhões de pessoas e nós viveríamos mais felizes sabendo que as nossas informações estariam circulando com outras pessoas. Acho que existe uma crise e nós temos que assumir isso daí. Eu não tenho solução para as coisas, mas eu vejo algumas coisas e a gente precisa atuar em cima dela. Por exemplo, dos 11 filmes que foi lançado aí no começo do ano, de 10, 9 era da Marvel. 9 era da Marvel, falando, portanto... Teve uma brincadeira de alguém que falou o seguinte: ninguém aguenta mais criar novo super-herói, agora até o jardineiro é super-herói, ele tem uma mão que estica, levanta aqui, então é o jardineiro super-herói, né? Isso para mim, aqui é uma das maiores alienações que tem, né? Que é você acreditar na possibilidade de um avatar, acreditar na possibilidade de uma segunda vida, né, Second Life, e coisas por aí. E os superpoderes, né, e é que está colocado... Eu, assim, não vejo mais ficção. Eu não vejo mais ficção, então essas coisas eu não vejo mais. Mas é uma coisa que está presente nas coisas que a gente faz. E, por último, existe um problema das pessoas. Ninguém está conversando mais com as pessoas. A teologia da libertação não está conversando, as igrejas estão mal começando a ter mais gente agora, mesmo as evangélicas, não estão conversando com as pessoas no espírito crítico, no espírito da participação, né? Para fechar, os meus vizinhos recolhem o cocô do cachorro e jogam o saquinho na porta da casa do outro. Quer dizer, para mim isso é o símbolo da decadência das ideias dessas pessoas. Ele não sabe fazer, ele fez tudo certo, mas terminou fazendo com o saquinho jogando. E outro dia a manchete principal do jornal lá do bairro, chama Ipiranga News, era a mulher reclamando de um abacateiro. Que o abacate caía, que o abacate dava abacate no meio da rua. Então ela falou, eu passo lá e o abacate está lá caindo na cabeça da gente. Eu falei, não é possível. Acabou, a humanidade acabou, tá certo? Então, de qualquer maneira, assim, nós temos que trabalhar com isso. Nós, aqui os profissionais, quem está no sindicato, tem que trabalhar com essa realidade e ajudar a transformar. Né? E políticas públicas, governo, cobrar e divulgar as coisas que tem por aí. Tá bom? É isso. Obrigado. Gente, então, muito obrigado. Obrigado, Paulo, e obrigado a vocês por terem ficado até o final. Né? E amanhã o seminário continua, né? A partir das 9 horas da manhã, começamos a ter novas mesas, temos mais 3 mesas amanhã. Então, todos convidados para amanhã. Tá? E boa noite para todos.